Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para todos vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo um organismo habitável. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 14, vou ler versículo 22 e versículo 23. Dizem assim: Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. 15 de outubro de 2024. Deus Todo-Poderoso, é no nome do Teu Filho Jesus. Eu estou aqui em oração, quero te agradecer por esse momento, te apresento todos que estão me ouvindo, a família de cada uma dessas pessoas, a minha família, a minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para a palavra do dia, dizendo um organismo habitável. E o que é um organismo? Qual o conceito que a gente tem? Um organismo pode ser definido, gente, como um conjunto de moléculas que funcionam assim como todo mais ou menos estável, que exibe as propriedades da vida. As definições de dicionário podem ser amplas nesse sentido, né? Usando frases como qualquer estrutura viva, como planta, animal, fungo ou bactéria, capaz de crescer e se reproduzir. Então esse é o conceito que se tem de organismo. E hoje eu dei o tema falando sobre organismo habitável. Logo dá para perceber que quero falar de um corpo. Corpo este, nosso corpo, o corpo do ser humano. A gente sabe que toda habitação, toda casa construída, levantada, erguida, tem como finalidade abrigar, hospedar, receber alguém para morar naquele lugar. E hoje quero falar mesmo do nosso corpo como morada de alguém. Uma pessoa boa ou uma pessoa má. Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve a Mamon. Mamon representa riquezas, representa tudo aquilo que é material. A gente não pode servir a dois dentro de uma casa. Nessa casa só cabe um inquilino, tá? O bom ou o mal. Então, se eu abrir a porta para Jesus entrar, ele é o bom. A minha casa vai ter luz, a minha casa vai ter água em abundância, a minha casa vai estar conservada, a minha casa vai estar protegida, tá entendendo? Mas se eu escolher o opositor de Jesus, o inimigo, o mal, vai faltar água, vai faltar luz, vai virar uma treva ou trevas dentro de casa, né? As paredes vão ruir, as brechas vão surgir, enfim, termina a casa caindo de uma forma drástica. Jesus, ele uma vez expulsou demônios de um organismo, já que eu estou falando que a gente pode receber nesse organismo, nesse nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, deve ser, mas se alguém não der lugar, como já disse agora há pouco, a Deus, vai dar espaço para o diabo. Então Jesus expulsa aqui, Marcos, o evangelista, ele registrou assim, capítulo 1, versículos, eu vou ler do 23 ao 26. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, que é demônio, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, observa, convulsando-o e clamando com grande voz, saiu dele. Era um organismo habitável,
Mas quem estava habitando nesse corpo, antes de Jesus chegar ali, era o inimigo, era o diabo, eram os demônios. Jesus expulsou, né? E a gente sabe que, como o texto base diz, que se a gente amar, né, a Ele, guardar a palavra dEle, aí ele diz que o Pai também vai amar essa pessoa, e tanto o Pai como Jesus Cristo vai fazer nessa pessoa morada, neste organismo habitável. Quem vai habitar é Jesus, o Pai, e a gente sabe que o Espírito Santo está aqui na terra, que é o Consolador, vai ficar aqui conosco, a Trindade, né, Santa, no nosso corpo, morando, e um anjo ainda de quebra acampado ao nosso redor. Então veja, tem proteção maior, mas para isso tem uma condição. Jesus diz, tem que amá-lo, guardar a sua palavra, aí sim, o Pai vai fazer tudo isso, vai amar também, vai vir para essa pessoa, para mim, para você, para a senhora, para o senhor, se nós estivermos nessa condição, e vai fazer em nós morada. Glória a Deus por isso. Nós devemos ter os cuidados essenciais, né, com essa morada, para a gente não deixar assim buracos, brechas, né? A gente tem que deixar sempre essa casa bem assim, mantida em ordem. Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3, versículos, vou ler 16 e 17, diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, ou seja, o corpo, este organismo habitável, segue o texto, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Quando muita gente, somente aos domingos, às 5h30, 6 horas, né? Dependendo da distância do local do templo físico, na rua tal, no bairro tal, na cidade tal, no estado tal. Aí quando dá 5 e poucas, 6 horas, está todo mundo se organizando, né? Passando a roupa para ir para a igreja, tomando banho, né? Para ir para o templo. Esse templo, na rua tal, bairro tal, né? Cidade tal, estado tal, país tal, é um templo construído de tijolos, que nada mais é do que uma casa, uma tenda, para reunir todos juntos, cada templo individualmente, que somos nós, formando ali uma congregação. Então, nós somos o templo. Então, o culto deve começar comigo em casa. Eu já devo estar levando para esta tenda, este abrigo de tijolos chamado templo na rua tal, eu já devo estar levando a minha oferta de adoração a Deus, né? A minha reverência, o meu respeito, a minha santidade, e não esperar só fazer tudo isso quando chegar nessa casa de tijolos. Então nós somos o templo de Deus, se guardarmos a sua palavra, se amarmos a Jesus, né? Tem essa condição. Bom, o salmista no Salmos 74, versículo de número, vou ler, 19 e 20, fala uma coisa interessante. Moradas que não são habitadas por Deus, pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Diz assim, versículo 19, vou ler o 20 também, de Salmo 74. Não entregues às feras a alma da tua ave, não te esqueças para sempre da vida dos teus filhos. Atenta para o teu conserto, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de crueldade. Entenda que, quando fala os lugares tenebrosos da terra, nesse conceito do que estou pregando hoje, transmitindo para vocês, aqui fala, estão cheios de moradas de crueldade. Essas moradas são os homens. E não é isso que acontece. A crueldade, a violência, o feminicídio, o infanticídio, o parricídio, o homicídio por qualquer coisa, todo mundo tirando aí a vida por qualquer coisa, guerras, são moradas de crueldade. Esses são lugares tenebrosos,
porque a terra, diz o salmista, está cheia dessas moradas, dessas pessoas que agem assim. Então, quero concluir dizendo que Apocalipse, capítulo 18, versículo 2, dá um recado para nós, dizendo assim: e clamou fortemente com grande voz, dizendo, isso era um anjo, a visão de João, caiu a grande Babilônia. Entenda a Babilônia aqui, sistema, tá? Sistema que a gente está vivendo hoje no mundo. E se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Então esse mundo, esse sistema, essa Babilônia está assim, dessa forma. Ela se tornou abrigo, morada, casa de demônios, de coito de espírito imundo, de coito de toda ave imunda e aborrecível. Não é à toa que essa Babilônia, ou seja, o sistema global do mundo, está levando muita gente para caminhos errados, caminhos difíceis e, consequentemente, para o inferno. Que possamos ser um organismo habitável, mas que quem habita em nós seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como Jesus disse. Se a gente amá-lo, obedecer sua palavra, ele promete vir morar com o Pai também e o Espírito Santo conosco, nesta casa, neste organismo habitável que é o nosso corpo. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.